gente vai fazer um programa especial Filmes versus HQs. A gente vai colocar a história do filme, a história do HQ, vai ver quais são as diferenças de personalidade de personagem, história, origens e tudo mais. Tô com o Márcio Gama e o Fábio Gama aqui, eu sou o Bruno Gama, a gente vai começar mais um Cangaia Nerd na Cabeça. Vamos lá. Tá parecendo aqueles jogadores de futebol quando estão apresentando assim. Camisa de time. Pra iniciar o programa, a gente vai começar por Batman de Tim Burton. Esse E aí... o Batman dos HQs, vamos lá. O Batman nas HQs, você vê uma semelhança já com os filmes de Christopher Nolan, que é ali, rala. Mas o do Tim Burton de 89 tem aquela questão que, apesar de eu gostar muito do trabalho de Jack Nicholson, mas me colocar o Jack Napier como assassino dos Wayne foi triste. Depois é o Coringa que originou o Batman. Isso aí pra mim foi uma merda. Mas na época não tinha essa questão. Você me criou. Não, você me criou primeiro, cara. Vai se danar. Se danar os dois. Foda, isso foi uma bosta. E pior de tudo, o Coringa morreu no final. Matou o Coringa no primeiro filme. Faz Não dá, isso. não dá. Próximo. E aí, a gente vai pular pro qual agora? 89, a gente vai pro Homem-Aranha. Não, vamos falar de um que Vossa Excelência não gosta muito, né? Falou pras pessoas aí que não gosta, mas é um filme espetacular que é os X-Men de Bryan Singer. X-Men de Bryan Singer, Nos quadrinhos, a primeira formação da equipe, né, de 1963, do Professor Xavier, é Ciclope, Garota Marvel, Homem de Gelo, Fera e Anjo. Nos quadrinhos, essa é a primeira classe. E no filme dos X-Men do Bryan Singer de 2000, você vê que tem lá Ciclope, que é da primeira formação, tudo bem. Tempestade já tá ali há um tempão. Tempestade que nos Tempestade quadrinhos... é coordenadora da escola. Que nos quadrinhos ela vem depois na saga Gênese Mortal, que foi a primeira reformulação dos X-Men. Não tem o Fera. Quem é o outro? O Anjo, nem se fala. Fala do Anjo. A segunda formação dos X-Men, que veio bem depois da original, aí sim trouxe Tempestade, Wolverine, Colossus, Pássaro Trovejante, Noturno e etc. Já no filme, nada. O Banshee. Banshee. O único que ficou da formação original depois da saga Gênese Mortal, da reformulação dos X-Men, foi o Ciclope. Que aí eles deram a desculpa nos quadrinhos de que o Ciclope era o único que não se enquadraria no mundo normal porque ele tinha que andar com aquela porra daquele visor. O resto era tudo. O resto, todos eles tinham feições humanas, né? Eles podiam disfarçar. O Fera tinha a forma. Ele era grande, mas não era peludo ainda. Ele ficou azul depois, nos anos 70, das experiências. E o Ciclope falou: eu não vou embora porque eu tenho que andar com essa porra da minha cara. Cara, eu não sei o que o Bryan Singer pensou fazer aquele filme, né, cara? Porque apesar do filme ser bom, fora do contexto das HQs, é uma salada sem pé nem cabeça. Ele pegou os personagens mais, assim, famosos. Porque, digamos assim, você vai fazer um filme dos X-Men... Sem Wolverine? Sem Wolverine? Não dá. Sem a Tempestade. Próximo. Spider-Man. Sam Raimi. Esse aí eu deixo por Aral porque é o personagem favorito dele. É um dos. Tem vários personagens favoritos, na verdade. Um deles é o Homem-Aranha. Começa o seguinte, no filme, Peter Parker é mordido por uma aranha geneticamente modificada. Exatamente. Ele descobre seus poderes de aranha ainda no ensino médio, só que ele só veste a roupa do aranha quando ele conclui o ensino médio. Sim. Certo? Então quer dizer, ele ficou um tempão ali sem ser Homem-Aranha. Ele só virou Homem-Aranha quando ele terminou os estudos. Eu acho que ele, na cronologia oficial, ele vira Homem-Aranha, se não me engano, 15, 16 anos. Nos quadrinhos ele foi um herói tipo adolescente. Ele começou moleque mesmo, com 15 anos, ser Homem-Aranha. No filme, o Homem-Aranha produz suas próprias teias, né? Exatamente. Teias orgânicas. E sai das mãos dele. Aquela gosma nojenta que fizeram aqui. Aí você pensa assim, né? Haja massa, né, no corpo do cara, Tanto que acabou, né? No 2 ele acabou, né? Acabou com o estilo. E ele achou que era outra coisa. Ali Tava passando fome, velho. Vai transformar sangue em teia de aranha, e ele comeu o bolo da mulher lá no 2 e passou a TT, né? A mulher deu um bolo pra ele, de repente... Só faltava isso. A magrela deu um bolo. Só precisava de calorias. Outra coisa. Cadê Gwen Stacy? Gwen Stacy foi o primeiro amor do... Estamos falando do Homem-Aranha do Sam Raimi, tá? Sam Raimi. Gwen Stacy nem se fala, né? Ele já é apaixonado pela Mary Jane. Que é uma baita tribufô, por sinal. Baita trambolho. Você falar que a Kristen Dunst é bonita, eu gosto da Kristen Dunst. Agora vamos falar nas HQs. Nas HQs, Peter Parker começou como Spider-Man, ainda estudante, de ensino médio, com 15, 16 anos. Primeiro amor da vida de Peter Parker foi Gwen Stacy, a loira mais bela das HQs. Ele é mordido por uma aranha no auge da crise dos mísseis de Cuba, que tudo era uma coisa nuclear e radioativa, ele é
mordido por uma aranha radioativa. No experimento de laboratório, a aranha caiu lá no negócio de urânio radioativo e picou ele. Então ele é irradiado. As teias. Uma das explicações dos quadrinhos é que, como ele foi picado pela aranha, ele adquiriu, de certa forma, o conhecimento, assim, um instinto aracnídeo as habilidades de uma aranha. Aí o que acontece? Ele só tinha que fazer o quê? Criar um dispositivo para poder lançar. Então ele mesmo fabrica. Ele mesmo criou os lançadores, porque ele era um nerdão, um baita cara inteligente. Ele é superdotado nos quadrinhos. Ele fabricou os lançadores de teia e produziu fluido que iam nos cartuchos que ele trocava ao longo das lutas ali. E era bacana ver toda hora, né? Acabou meu cartucho de teia. Ele tinha um cinto. Aí ele tinha que trocar, pô, e era legal você ver que às vezes o Homem-Aranha se ferrava quando acabava a teia, né? Tem um gibi, que eu não lembro qual que é muito antigo. Ele tá na periferia, ele sofre demais pra ele ir pra casa sem a teia. Ele tem que ir a pé. Ele tem que ir andando, cara. Não tem prédio pra ele pular. Não tem. Então, agora o próximo filme que a gente vai falar é o Demolidor, o Homem Sem Medo. The Daredevil. É. O Demolidor, como vocês sabem, é um filme que eu gosto. Não é ruim de tudo mesmo. É ruim pra caralho. Mas faltou um elemento importantíssimo ali no filme do Demolidor. Porque como a gente viu no filme, o Matt Murdock sofre aquele acidente lá, tentando salvar o velhinho. E vira ninja. Cai lá o produto químico nele, ele tem os seus instintos elevados à perfeição, ao máximo, né? Ele começa a desenvolver um sentido de radar. E de uma hora pra outra ele também aprende a lutar pra caramba, né? Tipo um ninja. Ele criancinha descendo o corrimão. Ele desafia os arranha-céus lá de Nova York, pô, com uma precisão terrível. Porém, nos quadrinhos foi diferente. Nos quadrinhos, após o acidente que ele teve, né? De novo, né? Anos 60, o caminhão tinha o quê? Lixo radioativo. Aí caiu o quê? No olho do cara. Aí aquela radiação, em vez de dar câncer e morrer, ele adquire poder sobre-humano. Então, ele, pequeno, o pai dele, depois da luta lá, se negou a entregar a luta e é assassinado. Isso é fiel? E ele é mais ou menos adotado pelo Stick, que é o mestre ninja da arte do bastão, que o Demolidor são as duas armas dele, os dois bastões. E ele é formado na arte ninja, nas artes marciais, pelo Stick. Ele tem um sensei no filme, você não vê isso. Você vê o Demolidor lutando pra caralho lá, pulando pra ele. Como é que aprendeu essa merda? Realmente não sei. O Stick foi algo assim que uma das coisas que quando eu tava no cinema, eu assisti aquele filme no cinema, eu gastei pra ver aquela merda. Aí eu falei, mas caralho, como é que ele é? Cadê o Stick? Porque o Stick cuidou dele ali, treinando ali por muitos anos, né? Desde que ele era adolescente. Ele era o mestre dele. Então é uma principal, né? A bosta. Passamos pra fase nova da Marvel agora, né? Vamos falar do primeiro, do Homem de Ferro. Tem coisa diferente do Homem de Ferro? Do Homem de Ferro é aquela questão do Monge de Ferro, né? Que não é o primeiro inimigo que ele enfrenta. Tá certo que nos quadrinhos o Obadiah Stane vira sim o Monge de Ferro, mas bem futuramente. A origem dos quadrinhos ela é bem dinâmica. Eles, de tempos em tempos, eles dão um upgrade na origem do Homem de Ferro. Por quê? Quando ele foi criado, foi no auge da Guerra do Vietnã. Então o Tony Stark ele foi ferido na sua criação original. Uma granada que explodiu, ele era combatente na Guerra do Vietnã. Sim. Aí o que acontece? Se você for colocar para os tempos atuais, se o Tony Stark fosse ferido na Guerra do Vietnã, a gente estaria com 60 anos aí pra cima. Então o que eles fizeram? Fizeram essa atualização, inclusive nos quadrinhos, na saga Extremes mostra isso muito bem, a atualização feita pelo escritor Warren Ellis. Ele foi vítima do ataque terrorista. Então, um ataque terrorista, ele teve aquele. O ataque terrorista ele pode ser colocado, situado em qualquer época, né? Então, mesmo assim, há 10 anos atrás teve um ataque terrorista e fudeu o Tony Stark. Então, mas a personalidade do Tony Stark dos quadrinhos é a mesma? Calastrão? Cara, é bem diferente. O Tony Stark lá dos anos 60, 70 e até os anos 80 ali, ele era até um cara assim, arrogante e tal, mas ele não era fanfarrão, assim, ele não gostava de chacotear as pessoas. Ele gostava de uma birita. Ele gostava de beber, mas ele era mais sério, ele era mais circunspecto, ele falava menos do que ele fala, do que o Robert Downey Jr. faz. Eles estão trazendo esse Tony Stark do filme agora para os quadrinhos. Tony Stark tá mais assim, eu sou o cara, meu. Tá falando com o Tony Stark, gênio, milionário. Filântropo. E nos quadrinhos teve essa questão que eu tava falando da bebida, né? Que foi uma das melhores, considerada das melhores sagas dos quadrinhos do Homem de Ferro, que é o Demônio da Garrafa. Né? Que foi mais ou menos adaptado no Homem de Ferro 2. No Homem de Ferro 2, que ele tá lá bebendo, coisa e tal, que ele tá lá fazendo DJ com a armadura do Homem de Ferro, né? Um retardado mental. Tá lá, todo desequilibrado. Caralho, uma arma de destruição em massa e todo mundo ali soltando repulsores nas melancias. Próximo é Capitão América. O Capitão América é o primeiro Vingador.
Capitão América é um filme excelente. Excelente. Eita, filme bom do caramba. Somente a retratação da Segunda Guerra Capitão Mundial. América Assim, fizeram, pelo menos, essa questão de colocar a Marvel, bater o pé com a Disney pra o filme se situasse na Segunda Guerra. Que é a origem do personagem da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E a E fotografia foi uma guerra ali meio. Foi uma guerra paralela ali, né? Porque A Segunda nazistas, Guerra original histórica mesmo. Né? Sim. Enquanto o governo e os soldados lutavam lá contra o Hitler, o capitão estava ali investindo forças contra SSR, contra aquela questão a Hydra. mais sobrenatural ali do Caveira Vermelha e o Cubo Cósmico, né? É uma das coisas que eu senti falta. O que eu vi diferente nesse filme foi o seguinte. Primeiro, Bucky Barnes, né? Que no filme é dito que eles são amigos de infância, né, tal. Sendo que não é bem assim. Outra questão é a forma como ele adquire lá os poderes de Capitão América. Os caras combinaram ali uma série de eventos que tornaram o Steve Rogers Capitão América. Tinha o soro, a injeção, os raios Vita, né? Numa reformulação lá dos anos 80, aí inseriram os raios Vita também, mas a original lá dos anos 40 era só uma injeção, cara. Os caras deram a injeção dele aqui, velho, e ele começou a crescer aqui sentado. Aí, tipo, nada a ver, né? Não sei se E outra questão do Capitão América de diferente é do que vocês viram no programa Cangaia da semana passada do escudo, né? Que o escudo no cinema é criado pelo Howard Stark, e é uma peça qualquer, né? Que tá ali embaixo da mesa. O vibrânio ali, que é o metal mais raro do mundo, tá embaixo da mesa. Não, e o Howard ainda fala assim, não, você não vai querer ver isso aí. Tipo, Como não, cara? É o que eu tô precisando, meu. O metal mais resistente do mundo. Tá lá, então, essa questão. Howard Stark criou o escudo no cinema, sendo que nos quadrinhos foi o professor metalúrgico lá, o Myron McLean. Outra coisa, quando o Capitão cai no gelo, ele está enfrentando outro vilão, não o Caveira Vermelha. O Barão é o Barão Zemo? Barão Zemo. Tanto que tá ele e o Bucky lá, tentando derrubar aquele míssil que está sendo enviado para alguma cidade. Aí o Capitão cai, o Bucky cai também, só que... É isso mesmo? Só que o Bucky tava morto, é o único personagem que tava morto mesmo, definitivo. Aí o Edward Wright trouxe de volta. Edward Baker trouxe de volta maestralmente. O Soldado Invernal... Baita personagem. Então essa é uma diferença básica do Capitão, mas o resto, o filme é muito bom, eu gostei muito. Isso aí faltou os nazistas, né? Porque só mostrou o nazista na hora que o Caveira Vermelha pega a porra da arma lá de raio e que os caras vão mostrar para o filho! Aí ele sai atirando os caras. Essa cena eu acho muito boa que ele tá ali. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a arma. Aí ele começa a contar os caras. 1, 2, 3, 4. E ele vira por último. Acabou aí. Os únicos nazistas do filme morreram ali. Bom, o próximo que a gente vai falar hoje é o Hulk. O Hulk que teve diversas versões no cinema aí, só que cada um fizeram de uma coisa diferente e o negócio parece que bagunçou geral. Erraram tudo, cara. Desde o Ang Lee lá em 2003, eu acho. Ele fez aquele Hulk que... Tinha um sangue de lagarto. Tinha um sangue de lagarto lá, que desde criança ele já estava propenso a se tornar o Hulk. Tipo, algo que era... O destino dizia que, pô, ele ia crescer, ser vítima de radiação gama e despertar um monstro dentro de si. Bobagem danada. Psicologicamente, o filme pelo transtorno psicológico é até legal, mas na pele de origem... E outro, o Homem Absorvente é pai dele, né? Eita edição zoada aquele filme, né? E o filme do Edward Norton reviveu um pouco da origem do seriado, né? Bill Bixby e Loferrino. Que é aquela coisa que ele tá fazendo um experimento e aí lança lá na glândula do cérebro pituitária, sei lá que porra que é. Lança a radiação gama e ele fica aquele monstro transtornado. Porque nos quadrinhos foi assim, ele sofreu um acidente com radiação gama ao tentar salvar lá o Rick Jones. Nos quadrinhos, de novo, anos 60, o que aconteceu? Ele tá lá, ele é o cientista do governo, tentando criar uma arma pra combater ali, pra afastar os russos, né? Pra dar uma... Assustar, né? Dá uma assustar, né? Porque igual, sabe, bomba e outro lá, tu fala que você tem uma porra na cabeça, cara, isso vai se meter com esses caras. Então ele foi criar uma bomba baseada nos raios gama, na radiação gama. E aí ele tá lá pra testar a bomba no deserto do Mojave, se não me engano, no Novo México. E aí ele vê um cara correndo lá no meio da tela de teste. Aí ele corre pra salvar o cara, joga o cara e ele toma toda a radiação da explosão da bomba. Ou seja, ele podia ter morrido e novamente vem a questão da absorção da radiação. Vê o cara morrer, pegar um câncer, ele não. Ele virou o Hulk. Que a princípio era cinza, depois voltaram verde porque a tinta acabou. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do universo DC, né? Que a gente não puxou muitos filmes da DC, mas tem o Homem de Aço, que na verdade tem algumas coisinhas aí que contradiz totalmente o que é o Super-Homem nos quadrinhos, né? Puta, o Homem de Aço, eu saí muito decepcionado do cinema ao final. O filme do Homem de Aço mostra no começo do filme aquela fauna de Krypton que ninguém nunca tinha visto nos quadrinhos. John Byrne chegou a
mostrar alguma coisa da origem do Krypton, eles eram muito frios, os kryptonianos eram pessoas frias, que eram concebidos em tubos. Sim, Jor-El fala no Conselho de Krypton, quando ele vai lá no filme, fala, né, nós fizemos um filho natural. Outra questão é colocar todo o DNA kryptoniano, aquela cabeça do Australopithecus lá, né? Inserindo o DNA do Kal-El. Jonathan Kent morrer daquela forma imbecil. Eu achei que a ideia da morte dele foi bem legal, mas mais diferente dos quadrinhos, né? E o que mais? E o Super-Homem muito assim, muito despreocupado com as pessoas, né? E um spoiler agora. Ele quebrou o pé e matou o Zod, velho. Superman, Batman, Capitão América, apesar de ser um soldado, eles não matam. Apesar que o Superman mata o Zod numa saga dos quadrinhos, onde o Zod já destruiu uma das terras paralelas. Sim, E aí o Superman pega lá uma kryptonita e ali, mata os três pra proteger o planeta. Foi uma saga depois que... Ele ficou perturbado. A saga Exílio. Nos anos 80, o Superman ele executa os 3 criminosos que estavam ameaçados. Nossa, você vai soltar a gente e vai acabar com o planeta, vai matar todo mundo. Aí ele executa os 3 com kryptonita e ele fica transtornado. Ele jamais imaginou tirar uma vida e ele se exila no espaço nos quadrinhos, tá? Então eu espero que eles tragam um pouco dessa questão do remorso, né? Do remorso, porque ele matou o último... Da sua raça. Da sua raça. Ficou só ele. Já não bastava ele ter, né, dizimado todas as chances de Krypton revivida, né? Ele fudeu ele ainda mata os seus semelhantes, que são os últimos remanescentes da sua raça. E o outro da DC também, puxando já... Lanterna Verde. Eu acho que se eles tivessem adaptado a saga, uma das melhores revistas em quadrinhos do Lanterna Verde, que é Amanhecer Esmeralda, ficaria muito mais legal. Foda. Que é a saga Amanhecer. Quem tiver a oportunidade de procurar, procure a saga Amanhecer Esmeralda do Lanterna Verde, que pra mim aquela é a origem oficial. Mas é isso aí, cara. Acho que é só, hein? Tem coisa pior aí, se vocês quiserem, mandem aí pra gente. Se tiverem outras observações a fazer aí sobre diferenças dos HQs. Coloca nos comentários aí, comentem nos nossos vídeos. Clica no CN aqui, inscreva-se no nosso canal e acompanhe-nos nas redes sociais, facebook.com/. E um abraço a essa galera aí que tá comentando os vídeos aí. Essa galera aí, valeu por acompanhar o canal. Valeu demais. Valeu. Compartilhe nossos vídeos, ajude a gente a captar mais pessoas para disseminar essa nossa cultura de HQ, quadrinhos e cinema. E vamos junto aí, tá bom? Canganha Nerd na cabeça. Nós. Próximo. Batman Begins. O Batman Begins eu achei fiel. Corta, não vamos falar de Não vamos falar da Begins. O que tá escrito aqui então? Mas a gente falou que não ia falar. Você não presta atenção nas... Eu tô prestando atenção em outras coisas, né? Perdendo os Eu não tenho tempo de ficar. Perdendo os vídeos.